boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e que Deus esteja abençoando grandemente a vocês, principalmente no decorrer desta lição, aonde vamos trabalhar sobre o tema adoradores em comunhão com Deus e com os homens. Acabei de ver que eu escrevi homens bem errado na lição. Então, corrijam aí aquela situação de você rever, mas você lê o que você quer na mente, né? Não no que está escrito no papel, e aí sai erradão. Mas corrijam então aí, que é homens. Muito bem. Nós estamos na 12ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que trabalhou durante todo esse período várias partes da nossa vida como adoradores. E hoje nós vamos abordar mais este aspecto, porque muitas vezes a gente pensa que pode estar na presença de Deus adorando e Ele recebendo. A frase não pode ser interrompida no meio, não. E Ele recebendo, estando ruim com os homens, com as pessoas. A minha adoração, meu culto, depende também do meu relacionamento horizontal. Se nós não tivermos isso na nossa mente, teremos grandes dificuldades de fazermos aquilo que o Senhor espera nas nossas vidas. O texto áureo vai trabalhar conosco sobre o povo chegou na terra prometida. E olha o que ele vai dizer em Deuteronômios 26, versículo 15 e 16. Olha, dos céus, da tua santa habitação, abençoa Israel, o teu povo, a terra que nos deste conforme prometeste, sob juramento aos nossos antepassados, terra onde mana leite e mel. O Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam estes decretos e ordens, obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então o Senhor está trabalhando comigo e com você, nos dando esta advertência, para que nós possamos ter em mente que se não tivermos a compreensão de que o relacionamento com Deus só é possível dentro daquilo que Ele vem estabelecendo para nós à luz da palavra dele. Por isto que foi um enorme investimento. O pastor Cristiano deve estar com isso mais fresco na cabeça. O tempo da Bíblia toda ser escrita. Há 1.500 anos, e ela tem hoje 3.500 anos de idade. 3 a 1.500 anos, o período que Deus usou, investido, usando homens para que as ordens dele, os ensinamentos dele, pudessem chegar até nós. É muito importante entendermos que um povo que não tem a instrução de como adorar o seu Deus, adora do jeito que quer. Hoje você vai ver que no mundo as pessoas se dizem participantes de uma mesma religião, mas agem completamente diferente uns dos outros. Tudo isso por quê? O manual não é seguido. O livro de instrução não é colocado em prática. O achismo vai dominando. E quando o achismo vai dominando, então impera a palavra do líder. E a palavra do líder faz com que a maioria siga toda a instrução dele, por isso que você vê tantas situações tão fora de propósito na nossa história. E isso é muito importante. Mas Deus vem e trabalha agora conosco, nesta última lição, para chegarmos a ter essa compreensão
daquilo que ele espera de mim e de você. Então, muito bem, o que Deus tem nos prometido, ele não deixa cair por terra. Isso é muito importante termos em mente. E é interessante que as bênçãos do Senhor, como foram no passado, também são para os dias de hoje. É lógico que não vamos passar por nenhum deserto, mas as bênçãos que o povo teve no deserto, as bênçãos que o povo teve na terra prometida, as bênçãos que o povo continuou tendo depois de estar totalmente estabelecido, as bênçãos que o povo tem até os dias de hoje, são bênçãos que o Senhor vem prometendo e vem cumprindo. A palavra do Senhor não cai por terra. Isso é muito importante você ter na sua mente e no seu coração. Muito bem, vamos entender o primeiro aspecto que Deus está querendo trabalhar conosco, e é exatamente o nosso autor vai trabalhar com um tema dizendo raposas na vinha da adoração. Este um jargão bíblico, uma forma de dizer sobre o perigo de se introduzir situações na vida, que estas situações vão cobrar de nós um descaminho. E quando nós percebemos esse descaminho, já faz parte do nosso dia a dia. E é muito difícil nós nos livrarmos disto. Então, é por isso que Deus agora vai trabalhar no capítulo 12 de Deuteronômios, e hoje nós estamos abordando dos capítulos de Deuteronômios. Deixa eu só olhar aqui na nossa revista. Os capítulos de 14 a 27 de Deuteronômios. Então, é muito importante você ter na sua mente que Deus está trabalhando conosco e está esperando que verdadeiramente possamos agir desta maneira. Vamos ver então no capítulo 12, e eu gostaria que no primeiro instante lêssemos os versículos de 1 a 5. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses. Tanto nos altos montes como nas colinas, e à sombra de toda árvore frondosa, derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão ao Senhor, o seu Deus, como eles, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome para a habitação. Para lá vocês deverão ir. Muito bem. Deus está trabalhando conosco e está dizendo o seguinte: quando Deus forma o seu povo, ele diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando Abraão sai com toda a sua família, os seus bens, sai também com Ló. E eles começam esta viagem juntos e vão seguindo essa viagem juntos até um determinado ponto. Mas quando eles começam a sair, Deus diz para Abraão: deita agora fora todos os seus deuses. Era uma prática politeísta, quase que eu falo poligamista, né? Politeísta, né? Era uma prática politeísta. E isso significa que
incorporar um outro Deus não tinha problemas para eles. Mas excluir todos os deuses para ser monoteísta, isto era uma decisão muito difícil. Mas Deus exigiu que, se ele quisesse caminhar com Deus, isto acontecesse. Agora, é diferente. A terra que mana leite e mel é uma terra ocupada. E então Deus dá a vitória aos povos. Só que quando eles chegam nessa terra, todos os deuses estão na terra. Para eles seria muito fácil, nós temos o nosso Deus, mas ter esses deuses não é problema. Então Deus diz: não quero que vocês fiquem perto, morando perto ou tendo em perto algo que lhes faça voltar às suas práticas antigas. É mais ou menos uma coisa incabível uma pessoa ser alcoólatra e ele está tentando vencer o vício, de repente ele compra um bar para estar vendendo bebida alcoólica. Mas cedo ou mais tarde ele cai. Dependendo da situação que ele viver, ele vai cair e vai voltar ao seu vício. Então, a prática também iria ser da mesma forma que iria acontecer com o povo de Israel. Por isso, Deus é claro em dizer isto: não façam e destruam tudo. Deixem a terra arrasada nesse sentido, para que você não tenha objeto de adoração. A minha pergunta a você, nesta noite, é: quais são as raposas? Agora você já entendeu a figura de linguagem. Quais são as raposas que cercam a adoração nos dias de hoje? Vamos tentar atualizar essa linguagem para que os nossos alunos compreendam. Hoje em dia, bom, até como temática de um dos livros que a gente estudou nos jovens, a gente leu um livro com o título Deuses Falsos, né? Que hoje em dia a gente pensaria, não, mas alguém que anda como um verdadeiro adorador não tem poste de ídolo, não tem alguma coisa que ele tem ali um altar de adoração. A gente sabe que o sacrifício de crianças é errado, que práticas de feitiçaria são erradas, que era justamente com que o povo de Israel lidava. Só que hoje estas raposas, ou então os deuses falsos, eles são muito mais sutis. Então, são coisas ali, a gente tende a colocar os vícios. O vício é uma dessas raposas, mas não é a única. Você pode ter ali o vício na bebida alcoólica, como o pastor trouxe de ilustração. Você pode ter o vício da internet, por exemplo, do aparelho eletrônico, aparelho de celular, por exemplo, é um outro tipo de vício. Mas há vários outros, várias outras raposas que atrapalham a nossa adoração. Então, basicamente, tudo que você coloca sendo mais importante que Deus. Então, tudo aquilo que rouba o seu tempo de relacionamento com Deus, e como a gente também está falando de um relacionamento horizontal, aquilo que toma o lugar do relacionamento horizontal. Como assim? Algo que é mais importante do que Deus dita nos seus relacionamentos. Então, Deus vai dizer como tem que ser o relacionamento entre marido e mulher. Mas você tem outras práticas que vão atrapalhar esse tipo de relacionamento. Deus fala como é o relacionamento de pais e filhos, mas existem outras coisas que a gente faz ou da forma que a gente vive que também vão atrapalhar esse tipo de relacionamento. Deus diz como deve ser o relacionamento com meu vizinho, com os meus amigos, colegas de trabalho e assim por diante. E tudo quanto eu coloco que esteja acima de Deus,
isso vai minar a minha adoração, isso vai minar o meu relacionamento com Deus, consequentemente. Tudo que está abaixo disso vai desabando junto, como um efeito dominó, né? Como a gente usa aí de expressão. Então, acho que trazer alguns desses pensamentos pode ser algumas dessas raposinhas. Pois não, irmã Emilce. Eu estou pensando aqui mais no termo de liderança, né? Por exemplo, no meio musical evangélico existe a fama, né? Vamos colocar essa fama entre aspas, porque é diferente da fama do mundo. Embora a gente veja e perceba que há essa ansiedade por fama no meio da música evangélica. Também o orgulho é uma outra raposona que se mete no meio daqueles que servem a Deus, né? Muitos líderes e às vezes aqueles que pretendem ser líderes são tomados pelo orgulho e, como o pessoal diz atualmente, eles se acham, né? E isso é uma raposa que tem avançado bastante, infelizmente. Pois não, pastor Cristiano. Eu quero acrescentar aí nesse pensamento da irmã Emilce, esse livro que a gente falou, né, o Deuses Falsos, um dos deuses é o orgulho, né? E eu vou um pouco mais embaixo, irmã Emilce, porque não é só na liderança, chegou lá em cima, eu acabo me tornando orgulhoso. Na verdade, isso vem já bem antes e vai se manifestando à medida que você vai ganhando algum certo destaque, né? Eu ouvi ali de um professor meu que falava de um rapaz que era frentista do posto e ele tinha a chave do banheiro ali para quem quisesse usar. E o fato dele ter apenas a chave do banheiro fazia desse homem ali um nojo, ele tinha um pequeno poder. Ou seja, já vivia de maneira orgulhosa, simplesmente tendo algo tão simples, algo tão pequeno. Agora, imagine uma pessoa dessa com muito mais autoridade, com muito mais poder. Então, nem precisa estar muito lá em cima, não. A gente consegue ser orgulhoso lá embaixo, né? Assim como se a gente seguir a leitura aí nos livros de Josué, Juízes, e Reis, a gente vai ver o povo de Israel muitas vezes lá embaixo, mas ainda com uma postura orgulhosa, né? Então, muito bem colocado, bem lembrado pela irmã. Uhum. Mas existe outras raposas boas. Uma dessas raposas é a bênção de você conseguir uma casa no campo ou na praia. E aí a prioridade passa a estar na casa que é no campo ou na praia. E aí você não tem muito tempo para estar com a família de Deus, muito tempo para estar fazendo as coisas que Deus espera que você faça. E esse é um dos grandes problemas. É uma coisa boa? É. Foi Deus que te deu? Foi. Mas gerenciar isto é uma coisa terrível. Tanto que ele estabelece prazo na Bíblia para gozos de férias. O campo tem que descansar, você tem que descansar, mas você não tem que viver em descanso 52 semanas. Ninguém tira tantas férias assim. E é importante que você tenha em mente, se você desce todo sábado, domingo, já pega na sexta, já emenda e volta só no domingo à noite, você está fazendo com que ali vire uma segunda casa para você. Só que nessa segunda casa, você desprezou por completo a casa do Senhor.
Então, é uma das coisas que a gente tem que olhar. Outras coisas é a situação de eu ter uma excelente condição física e esta condição física me leva a assumir um papel na sociedade que me ocupe por completo. Certa vez, conversando com uma pessoa que chegou a ser um alto posto na maçonaria, em nível nacional. E aí eu perguntei para ele, por que você quer estar na maçonaria desse jeito que você participa? Pelo poder. E eu falei, você é médico, né? Sou. Deixa eu ler um texto para você. E aí eu li o texto que Pedro acreditou que Jesus havia dito, que nós faríamos coisas maiores ainda. E a sombra de Pedro curava. Toda moléstia, toda enfermidade, todo tipo de doença. Eu disse para ele, isto é poder. O máximo que você tem é influência. E essa influência levou muito tempo para construir. E ela desaparece rapidamente. Pois não, irmã Emilce? Eu só queria dizer naquela hora da raposa boa, que é entre aspas, né? Boa humanamente. Só isso. Certo. Vamos continuar no texto e agora nós vamos ver como Deus vai tratar esta situação e continua no capítulo 12, versículos 10 e 11. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança. E ele lhes concederá descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar: holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. Então Deus agora começa a estabelecer um padrão para que você realmente se conscientize da sua adoração. Hoje, com Jesus Cristo tendo se tornado Cordeiro Pascual, não há mais sacrifícios. E porque não há mais sacrifício de levarmos animais, nós, os atuais filhos de Deus, pensamos que não precisamos levar absolutamente nada. E a gente chega na igreja completamente vazio. Não chega na igreja recordando aquilo que Deus fez durante a semana toda. Não chega na igreja com os pedidos que a gente precisa colocar diante do altar de Deus. Mas chega com desentendimentos, com intrigas, com situações que ficaram pendentes e deixam que essas coisas continuem pendentes. Como a igreja, como você poderá adorar a Deus? Essas raposas têm dominado a maioria dos cultos. E é isso que Deus tem colocado diante de nós, que a gente tem que ter em mente, que Deus tem para nós o maior privilégio, que é servir a Deus servindo os nossos irmãos. E isso você tem que estar perguntando o tempo todo: eu estou fazendo isto? Você já parou para pensar se a nossa preocupação fosse: eu vou separar um tempo toda semana para servir
alguém. E nesse tempo você, então, pede sabedoria a Deus e vai e serve. Eu tinha uma ovelha em Sumaré, que nós tínhamos muitas pessoas da terceira idade. E ele separou da semana dele 2 dias. E nesses 2 dias, ele se oferecia voluntariamente para ir fazer qualquer coisa que se precisava ser feito na casa, que o pessoal da terceira idade não podia fazer. Ele era tremendamente cheio de habilidades e, então, é muito importante que nós tenhamos em mente essa situação de uma forma clara. E se nós entendermos isso, vamos nos colocar diante de Deus para que verdadeiramente o nome dele possa ser engrandecido. E nós vamos conseguir fazer isto. E a obra de Deus será feita. Mas também Deus trabalha conosco, e agora em Cantares, capítulo 2, verso 15. Diz assim: apanhe para nós as raposas e as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Esse texto é muito usado na vida conjugal. Enquanto você está olhando sua plantação e olhando sem o cuidado, a raposinha vai entrar lá e vai destruir a sua plantação. E quando você esperar que ela frutifique, isto não vai acontecer, porque o período de nascer o fruto foi destruído pela raposa. E o que significa isso na nossa vida? Muitas vezes nós achamos que agora eu sou uma pessoa casada. Eu não preciso continuar o cortejo, eu não preciso continuar com o galanteio, eu não preciso continuar com os gestos de carinho e de amor, eu não preciso ser mais gentil. Ela já é minha esposa, ela já é minha, ela já me conhece e agora ela engole. E alguns, com o passar do tempo, comeu a carne boa, agora vai roer os ossos. Ninguém mais está fazendo nada disso. Simplesmente estão rompendo os seus relacionamentos e deixando a coisa ir à frente. Então, é muito importante você ter em mente que tudo que Deus colocou nas suas mãos, você é responsável. Não por um tempo, você é responsável pelo tempo que ele já determinou. E isso é muito importante termos na nossa mente e no nosso coração. E se tivermos isto, vamos estar entendendo que esse perigo estamos correndo. E estamos correndo sempre. Mas veja ainda, agora Deuteronômio capítulo 18, e eu separei um destaque dos versículos de 10 até o 13. Leia, por favor. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus,
vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Naquele tempo, era muito comum os cultos pagãos a oferecer as crianças em sacrifício. Os pais achavam que era um grande privilégio para a família ter o seu filho sacrificado ou sua filha sacrificada. Significa que os demais seriam tremendamente honrados e abençoados pelo Deus que recebeu o sacrifício. Tal era esta situação que foi se espalhando pelos tempos e continuou durante muitos períodos da nossa história. Mas o Senhor vem de uma forma bem clara, dizendo: isto não faz mais parte do meu povo. E isso não pode estar na terra que eu estou dando ao meu povo. E então é por isso que Deus está colocando uma coisa muito clara. Não siga este caminho. Muitas vezes as pessoas querem respostas que Deus não vai dar. Muitas pessoas ficam a perguntar de uma forma errada para Deus por que isso aconteceu, como o Senhor pôde permitir. E todas essas coisas estão ligadas à dureza do nosso coração. Mas existem muitas situações que as pessoas estão dando respostas para tudo e as pessoas continuam sendo enganadas com estas respostas. Então é muito importante você ter em mente que Deus está dizendo: ainda as nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhações, mas a vocês o Senhor, seu Deus, não permitiu tais práticas. Esse é o versículo 14 que acabo de ler desse texto que nós estamos em sequência. Então é muito importante. Mas eu gostaria que você entendesse que não é apenas não fazer. O importante é fazer. Nós vamos entrar numa situação da adoração através da nossa participação. O texto vai dizer sobre o dízimo. Mas eu tenho dito que isto no Antigo Testamento está muito claro. E muitas pessoas têm dito o seguinte: no Novo Testamento não menciona. Menciona sim. As pessoas dizem lá que eles devem dar dízimo até mesmo de todas as especiarias que eles cultivam. Mas é muito importante que não se esqueçam das outras coisas que o Senhor estabeleceu. Mas o padrão para o que está no Novo Testamento é muito superior. É você, no seu relacionamento com Deus, está propondo. E quando a gente propõe, a gente não propõe abaixo. A gente propõe acima. O dízimo é base, é chão. E nós só podemos propor acima disso. Por isso que ele diz: tragam os dízimos e ofertas. E se nós entendermos isto, a nossa oferta pode superar em muito ao nosso dízimo. Dízimo é a 10ª parte. Mas a nossa oferta pode ser aquilo que Deus está movendo nos nossos corações. E é isso que nós vamos aprender agora, como adorar a Deus. As pessoas têm uma ideia errada. No nosso culto coletivo, é um dos momentos que você agora chega com um culto individual.
e você chega e diz ao Senhor: Senhor, muito obrigado porque me sustentasse durante a semana e o mês todo. E eu agora estou ofertando a minha participação para o sustento da tua obra. Então, é o seu culto individual, quando você se apresenta individualmente a Deus. Na nossa igreja, eu tenho duas netinhas, e nesse momento elas ficam um pouco ansiosas, principalmente quando elas não trazem a oferta. E durante vários meses eu vi o pai, então, tirando e dando o recurso financeiro e elas levavam lá. Mas o pai disse: o dízimo é de vocês. Então vocês tiram do seu cofre que vocês estão ajuntando, que vocês puseram, e aí vão consagrar a Deus. E várias vezes elas se esqueceram. E pai, o dinheiro para consagrar ao Senhor, você não pegou? Não. Então você traz à noite. E aí à noite elas vêm com o seu recurso financeiro e consagram ao Senhor. É muito importante você estar ensinando que a criança tem um recurso financeiro e que ela é responsável por gerenciar esse recurso. Porque se ela simplesmente pegar uma fonte que ela julga inesgotável, aí está meu filho, que é o pastor Cristiano. Mas ele e a irmã, a irmã dele, a Cíntia, tinham uma ilusão que quando eu falava que não tinha dinheiro, pai, faz um cheque. Como se eu não tivesse que ter dinheiro no banco. Eu solto um cheque, o cheque é sem fundo, vai embora, não tem problema. Tem sim, tem problemas. E você não equaciona esta situação. Você tem que gerenciar com o recurso que Deus colocou na sua mão, e esse recurso que Deus colocou na mão, você não pode quebrar ou desonrar aquilo que Deus está propondo para nós. Vamos ver agora em Deuteronômios, capítulo 14, versículo 22 e 23. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Lembre-se que os ídolos estavam nos lugares aprazíveis, no alto da montanha, num lugar bonito de paisagem, ou até mesmo numa árvore frondosa. Só que Deus já estabelece, não vai ser aonde vocês pensam que devem adorar, vai ser aonde Deus estabeleceu o local de adoração. Lá vocês vão me adorar. Só que quando Deus estabelece esse local de adoração, fica distante do povo de Israel. E aí, então, não dá para sair carregando o dízimo que eles vão levar. Afinal de contas, naquele tempo não tinha graneiro ou outra transportadora, entendeu? Fiz uma propaganda aí gratuita da transportadora, mas não tinha uma transportadora. Então, eles tinham que colocar em lombos de animais. E era viagens de alguns dias. O próprio Jesus viajou 3 dias para chegar ao templo e assim poder adorar a Deus. Mas aí Deus estabelece o seguinte: vendam tudo que você vai consagrar ao Senhor e levem agora a prata. Estabelecido, levem a prata. Veja o que vai acontecer com a prata no versículo 26. Com a prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem.
Então, juntamente com as suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, do seu Deus. O levar do dízimo ao templo era uma festa da família de gratidão. Não só era esta ocasião de festa que a família iria participar, e geralmente eles iriam para o templo nas festas habituais, e lá eles iriam encontrar com várias famílias da sua convivência. E eles então se reuniam e celebravam o tempo de adoração a Deus. Então, isso é muito importante a gente ter em mente que Deus está trabalhando conosco. Quando nós vamos já no final do Velho Testamento, o Senhor trabalha sobre uma situação que é uma promessa maravilhosa sobre nossas vidas. Isso está em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. E ele vai dizer o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre você tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que a praga devorem as suas colheitas e a videira nos campos não perderão seus frutos, diz o Senhor dos exércitos. Então todas as nações chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos. Então, como o povo todo era agricultor, transforme essa linguagem agora para você que é empresário. A sua dependência de Deus levará Deus te honrar. Conheci um senhor aqui no Brasil que ele decidiu inverter o seu prolabore. E ele estava ficando com 10% e investindo 90% no reino de Deus. Na ocasião, quando eu conheci, ele era responsável por estar ajudando, entre pastores e seminaristas, 200 pessoas para poderem estudar e trabalharem no reino de Deus, nas igrejas que eram pequenas, nos lugares distantes. Porque ele se sentia uma pessoa que Deus abençoou para fazer a sua obra. Então é muito importante que Deus honrava no passado e Deus honra hoje quem decide fazer provas do Senhor. Então é muito importante que você assim viva e se coloque diante de Deus. Ele mesmo se coloca à prova. Mas também o Senhor continua a dizer agora, como eu disse lá no início, a situação de proporção, o dízimo sendo realmente o chão. E aí ele vai dizer em 2 Coríntios 9, 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós vivemos um tempo, quase 18 anos e 7 meses, na Igreja Batista Nova Jerusalém, onde as pessoas tomaram uma decisão. Nós tínhamos uma grande construção para fazer e eles decidiram o seguinte: nós vamos ofertar 10% para a construção e 10% para a manutenção do trabalho. E uma irmã disse: pastor, eu sou aposentada e Deus tem permitido que algumas costuras cheguem, mas ela não faz tanta diferença assim. Mas eu disse para Deus que eu quero ser uma serva que tenha os recursos para poder participar. Eu falei: minha irmã,
Se Deus está colocando no seu coração, e se você quer fazer esse voto ao Senhor, deixa que Ele cuida do resto. E então essa irmã me procurou 3 meses depois. Pastor, só foi eu fazer o voto. Hoje eu tenho clientes chegando de manhã, de tarde, e algumas chegam no final da tarde trazendo roupas. Hoje eu estou tirando 3 vezes aquilo que eu ganhava. E com alegria estou participando da obra de Deus. Mais do que eu estava pensando. Como isso tem me deixado feliz. Sabe, meus irmãos, a nossa dependência do Senhor é recompensada. A nossa falta de fé gera situações danosas na nossa vida. Ficamos ansiosos e com isso vem problemas de sono, problemas de má digestão, problemas de um estresse constante. Tudo porque não aprendemos a depender de Deus. Se aprendermos a depender de Deus, Deus vai honrar. Então ele está dizendo, venha e celebre na casa de Deus. E aí, o terceiro aspecto da nossa lição é, você está recordando que você, como família de Deus, adora ao Senhor? Conheci algumas pessoas no tempo do meu ministério, são 38 anos, quase 39 anos agora, estou chegando perto de completar 39 anos, em outubro, e, e aí, sabe o que aconteceu? Pastor, eu não gosto de ficar mais tempo depois que termina o culto. Eu saio logo, porque logo depois que a gente termina o culto, é um tal de gerar conflito, problemas, ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. Então, eu saio. É só você ser uma pessoa completamente diferente. Você deve ficar e mudar o ambiente. Quando alguém for trazer uma intriga para você, irmã, acabamos de adorar a Deus, vamos falar sobre a mensagem, vamos deixar Deus continuar a falar aos nossos corações e vamos continuar adorando a Deus. Se isto você começar a fazer, vai ser mudado o ambiente do nosso culto e da nossa igreja. E aí vamos realmente fazer o que o salmista diz, cantar salmos, hinos e cânticos espirituais e louvando a Deus. Isso não é só durante o culto, é durante a nossa vida. Então é muito importante que você esteja fazendo isso. E a parte mais gostosa é quando isso é feita e a gente compartilha. Domingo agora nós tivemos uma experiência fantástica. É bem verdade que alguns, ao invés de se concentrar numa pessoa, se concentrou na mesa. E aí, então, acabaram não aproveitando o que era para ser feito. Eu tive o privilégio de estar com a irmã Denise. E a irmã Denise me conheceu muito mais fundo do que a maioria dos membros da igreja, e eu a conheci também vários aspectos da vida dela que eu não conhecia. Para nós, o nosso café foi excelente. A minha esposa perguntou, o que você comeu no café? E aí eu disse, mas só isso? Eu falei, o papo foi tão bom que não fiquei me servindo da mesa. Né? Então, o importante era aquele momento. E aí nós tivemos o privilégio de cada um servir o outro. Só que eu percebi uma jogada lá na mesa. O Mateus e o Pedro, cada um pegou o seu prato, foi lá, fez o seu prato e colocou. Quando eles chegaram na mesa, eu destroquei o prato deles. Aí eles, ô pastor, eu disse que era para você servir. Agora o Pedro vai comer o que o Mateus trouxe e você, Mateus, vai comer o que o Pedro trouxe. Não, então vamos fazer assim, é coletivo. Vocês podem pegar também aqui dos nossos pratos, que é bastante. Né? Aí eu falei assim, e ainda tem que comer tudo. Não foi muito problema para eles comerem tudo, não.
mas com certeza no prato não estava igual. Cada um escolheu o que mais gostaria de comer e aí teve que comer o que o outro escolheu, porque havia uma regra: você não era para se servir, era para servir quem estava ao seu lado. O que queríamos com isso? Entendermos que a celebração da ceia, a celebração da Páscoa, era uma festa coletiva. E como foi gostoso esse tempo de café da manhã. E como o povo é farto. Olha, nós tomamos o café da manhã, todo mundo comeu à vontade, e à noite nós tivemos um segundo café, mas agora era um café da noite. E ainda o pessoal teve que levar para casa porque não deu para terminar as coisas que estavam lá, que foi levado para o café. Então, é muito importante nós entendermos esta família de Deus precisa estar celebrando. Só assim que nós vamos nos conhecer. Nossa igreja tem vários momentos com isso. Tem as reuniões das senhoras, tem a reunião dos homens, tem a reunião dos jovens, que vai proporcionar este conhecimento. Eu tenho dito que se na igreja for ter panela, é uma só. E todo mundo é convidado para fazer parte dela. Nós não podemos nos esquecer das pessoas que Deus está acrescentando à nossa igreja. Graças a Deus, a nossa igreja é muito boa em cativar as pessoas. Todo mundo que vem na nossa igreja se sente completamente amado. As pessoas são amáveis e são atenciosas. Isto não é só porque você está vindo, mas somos amáveis e atenciosos uns para com os outros. Mas sempre temos espaço para melhorar. E é isso que o texto vai estar trabalhando conosco. Veja agora Deuteronômio capítulo 12, versículos de 5 a 7. Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome para a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais. O que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali, na presença do Senhor, do seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. É isso que nós temos percebido nesses momentos que estamos tendo em nossa igreja. Então, venha e faça isto. Mas isso também acontece na família particular. Lucas capítulo 15, verso 22, é a parábola do filho pródigo. E agora o filho foi embora, desperdiçou tudo, e agora o filho volta. A reação do pai é que eu quero trazer para os irmãos. Mas o pai disse aos seus servos, começando no capítulo 15 de Lucas, verso 22. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo, matem-o. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou. A vida estava perdida e foi achado, e começaram a festejar. A parte fundamental. Seu ingrato, agora você volta? E volta desse jeito? Maltrapilho? De pé no chão? O que você está querendo aqui agora? Você não desprezou a casa do seu pai? Não, meus irmãos.
o caminho que ele passou, já foi todas as lições que Deus fez com que ele passasse. É hora dele voltar a se sentir que ele é amado. É hora de você recuperar o elo quebrado e refazer os relacionamentos. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas Deus sabe. E é hora de você trabalhar na sua mente e no seu coração, pedindo ao Senhor sabedoria, para que os laços que estão rompidos, eles possam ser reconstituídos e possam ser fortalecidos ainda mais no Senhor. Eu sei que as raposas e as raposinhas estão à sua volta. Eu sei que o canto da sereia está sendo ecoado. Eu sei que a vida fácil está sendo ofertada. E eu sei que tem levado muitas pessoas atrás de tudo isto, mas é importante você ter na sua mente e no seu coração que há retorno quando tudo isso desmoronar. Há pessoas que estão se investindo no ministério da restauração e têm contribuído com milhares e milhares e milhares de vidas. Conheci uma senhora que era chamada bruxa da Cracolândia. Sabe como ela foi conquistada? Ela foi conquistada com um abraço. Agora que ela está completamente recuperada, está estudando, se formou e está dando testemunho, apareceu na Globo, apareceu em vários lugares televisivos, muitas pessoas chegam a ela e falam: posso tirar uma selfie? Ela virou uma pessoa de notoriedade. E de vez em quando ela solta no meio das palestras: eu queria ver se eu tivesse lá na Cracolândia, cheirando mal e tudo mais, despenteada, com piolho, com outros problemas no corpo, se vocês queriam tirar uma foto comigo. Mas Deus fez a metamorfose e agora eu sou uma mulher transformada e abençoada. Mas houve alguém que superou todas as barreiras e alcançou esta mulher por causa do amor de Cristo. E é isso que a gente tem que entender. E é isso que a gente precisa viver na casa do Senhor. Nós temos que nos preparar para receber todas as pessoas e tratar da mesma forma, com amor, com carinho e ajudando, sustentando para que essas pessoas possam vir. Há muito tempo atrás, a ajuda na igreja estava condicionada às pessoas participarem do culto. E eu disse: não, nós não vamos fazer trocas. E uma mulher foi alcançada com esta ajuda e ela começou a perceber que a igreja a amava quando ajudava. Hoje, passado mais de 20 anos, eu vejo essa mulher trazendo agora os seus netos à igreja. Que alegria ela vir com todos os seus netos, com alguns filhos, à casa do Senhor. Hoje ela não precisa de nada, mas ela tem uma igreja que a amou e agora continua amando os seus netos. Que bênção a transformação desta família, que em algum tempo da vida precisou do socorro e precisou da ajuda, e a igreja foi a extensão da família dela para socorrer em tudo que ela precisava. Então é muito importante nós entendermos o papel da nossa igreja. Nós não sabemos o que vai ser feito, mas tudo que nós fizermos deve ser feito com muito amor, com muito carinho. E as pessoas vão perceber isso. Então, é muito importante nós termos em mente, veja como a igreja reagia
em Atos, no capítulo 2, versículos 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Não existe isso no mundo. E se na nossa igreja isso começar a existir, o próprio Senhor vai acrescentar as pessoas. Eu vivi uma experiência no ministério que foi ímpar. Durante 7 anos, nós passamos por todas as casas. Mas no 7º ano, nós conseguimos atingir tudo. E, de repente, veio uma mulher na igreja e disse: Deus me mandou vir aqui. Por quê? Eu disse: nós estamos convidando vocês há 7 anos. Não. Essa foi a primeira vez que vocês deixaram um convite na minha casa. Eu falei: não é possível. E aí, a casa dela era caminho que nós passávamos com frequência. Não tinha essa possibilidade de pular. Mas conseguimos pular durante 6 anos. E aí, então, ela veio e nós falamos sobre o amor de Deus. E quando falamos do amor de Deus, ela aceitou a Jesus Cristo como Salvador, veio com seus 2 filhos e foi tremendamente amada em nossa igreja e passou a fazer parte. Uma outra pessoa morava no prédio em frente. Agora não mais em Campinas, agora em São Paulo. E ela disse o seguinte: olha, a igreja de vocês faz tudo junto, com tanto amor, com tanto carinho. Eu vejo todo mundo chegando aqui, mesmo que está tudo cheio de barro, vocês fazem como se tivesse aqui o maior templo, o melhor templo, tá tudo, todo mundo está alegre, feliz aqui. Eu gostaria de ir fazer uma visita. Eu falei: você é bem-vinda. O que você está fazendo agora? Eu vou sair para comer alguma coisa. Olha, nós temos almoço lá na nossa igreja. Você é minha convidada, você não quer ir lá? E ela foi. Ao terminar esse almoço, ela disse: encontrei a família que eu estou procurando. E até hoje ela está na igreja servindo ao Senhor com alegria. Sabe, é o papel da igreja. Por isso que no Salmo 133, verso 1, o Senhor vai dizer: ó quão bom e quão agradável é quando os irmãos vivem em união. O quanto eu estou contribuindo para que esta unidade, este amor, esta união na igreja esteja existindo. Nós temos que entender que se eu não der a minha participação, as coisas não vão acontecer. Nós estávamos de manhã com a igreja lotada. E eu disse: a mensagem continua à noite. Mas mais da metade não voltou à noite. Eu espero que tenha participado da segunda mensagem à noite, através da TV. Mas como seria bom se todo mundo tivesse priorizado esse dia de celebração, estando de manhã e à noite. Fizeram falta. Fizeram falta. Eu espero que você se sinta realmente amado por nós e que nós necessitamos da sua presença para vivermos esse amor que vivemos de manhã. Foi muito gostoso encontrar o irmão Samuel e a irmã Margarida. E eles disseram para mim: nós viemos porque o Senhor ligou. A sua ligação foi encorajadora para nós estarmos aqui. Eles estão com um problema de saúde sério, mas eles
deixaram o seu problema por um momento e disseram: vamos à casa do Senhor. E vieram com alegria. É tão bom isso, meus irmãos. É tão bom. Existem tantas pessoas, e o nosso pastor tem encorajado a nós pegarmos o telefone e ligarmos. Eu tive esse privilégio de ligar aí para todos que eu consegui para esse domingo. E foi muito bom falar com pessoas que eu já não falava há algum tempo. Então, o meu desejo é que você realmente invista tempo para que as coisas aconteçam. E eu quero terminar essa lição com Romanos capítulo 12, verso 10. E diz o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Olha, se nós fizermos isto, vamos com certeza adorar ao Senhor. Amém? Há alguma palavra? Alguma dúvida? Estou à disposição. Se eu não souber, o pastor Cristiano sabe tudo, ele responde. Apenas, irmãos, dizer que como é preciosa essa lição que nós ouvimos hoje. Como seria maravilhoso se nós praticássemos diariamente, dominicalmente, a semana inteira, esses ensinamentos. Seríamos um outro grupo ainda melhor do que já somos. Amém. Realmente agradecer pela aula, pastor, e convidar você que está nos acompanhando, você mora aqui em São Paulo, mora na Zona Leste, vem participar da igreja conosco presencialmente. Essa aula é ministrada presencialmente às 9 horas da manhã no domingo. A gente depois, às 10 horas, tem um café da manhã coletivo aí, e às 10h30 a gente tem a nossa celebração pela manhã, e à noite, às 18h30, também o nosso culto de gratidão ao Senhor. A gente convida você para fazer parte, para estar conosco. Sei que você está acompanhando essa escola bíblica no domingo. Você, então, que é mulher aí, perdeu que neste sábado agora nós tivemos aí o nosso encontro de mulheres. Para você não perder mais dos eventos, se inscreve ali aqui no YouTube, principalmente siga a gente na nossa página no Instagram. Lá tem toda a divulgação da programação e você também pode fazer parte dos grupos de WhatsApp da igreja, tá bom? É um prazer ter vocês aqui conosco, que Deus continue abençoando a sua semana. Muito obrigada, pastor. Sempre uma bênção. Não é? Amém. São lições preciosíssimas. Só tenho que agradecer.